Agora sim. Vamos supor que seja necessário você fazer isso fora. Não te impede, não, entendeu? Né? Tá cortando a minha cabeça aí, cara? Tá? Tá não? Eu sou um pouquinho pequeno, né? Deixa eu chegar só um pouquinho para trás, então, para via de dúvidas. Tá aparecendo lá o slide? Aí? Então, boa noite a todos, né? Não desejei boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa mais uma vez, com a graça de Jesus. E que essa noite nós tenhamos muita luz, muita graça, que nosso Senhor Jesus permita que os bons espíritos venham nos inspirar, venham nos intuir, para que nós possamos sair daqui muito melhores do que aqui chegamos. É uma casa que traz para nós a nossa paz espiritual, porque é a casa do nosso mestre. Eu sempre digo às pessoas, elas têm um certo receio com o espiritismo. E quando nós nos deparamos com as pessoas que vêm de fora, e às vezes de outras religiões, elas chegam receosas, mas com sofrimento à flor da pele. E quando elas chegam ali na porta da casa, que elas se deparam com a imagem de Jesus ali, o quadro, e elas observam que são paredes simples, com alguns ventiladores, para a gente não passar um calor danado, né, na época do calor, com um banquinho simples, tudo muito singelo, mas do jeito que nosso Senhor Jesus nos orientou, né? Não precisamos de ouro ou prata para que nós possamos sentir o Mestre em nosso coração. Só nós deixarmos Ele aberto e permitir que Ele consiga condensar todo esse sofrimento que nós carregamos no nosso peito e transformá-lo em amor ao nosso semelhante e a nós mesmos. Que nós todos nesse momento possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, pedir a proteção neste momento aos nossos amados benfeitores espirituais, aos quais já se encontram aqui presentes neste momento, que eles possam trazer as suas energias salutares a todos aqui que se encontram, e cada um possa receber conforme o seu mérito e sua aceitação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Então vamos lá, né, meus queridos? Vamos voltar a falar sobre o passe. Para nós, como sempre, é uma grande satisfação em tê-los conosco. Eu vou convidar a nossa irmã Angélica para as últimas aulas que serão práticas, para acompanhar a todos vocês. Eu rogo a Jesus, aqueles que tiverem vontade de trabalhar no nosso passe, fiquem à vontade. Ela vai conversar com todos, ela é a nossa responsável pelas questões mediúnicas. Eu estou nessa condição de facilitador do curso do passe, porque a gente não tinha como agendar nada para ela, né, devido às questões pessoais. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Eu não sou professor de nada, mas eu estou tentando passar alguma coisa de conhecimento, né? Eu falo sempre para as pessoas, eu dei aula há 13 anos, mas foi de mecânica, não tem nada a ver com a questão de passe, né? Foram 13 anos trabalhando como professor de uma questão profissional, né? Bom, vamos voltar aqui nos nossos slides, porque nós passamos aqui as questões dos passes dispersivos, né, que a gente vai falar na prática, que eu acho melhor, tá vendo? E vamos falar um pouquinho aqui a respeito de algumas questões relacionadas a, a características de pessoas que possam chegar para nosso passe. Isso, Auri, tá joia? Tudo bem? Bom, vamos falar aqui um pouquinho. Passe em gestantes. Posso aplicar o passe em gestantes, gente? Posso? Por que posso? Vai.
Depende aonde você vai impor as mãos. Né? Você viu como que você consegue, através do magnetismo, fazer com que a pessoa se embarace? É brincadeira, Ana. Hum. Isso. Você estudou? Ah, tá vendo? Coisa mais boa. Brincadeiras à parte, Ana. O passe, já falei isso para você, ele não é uma coisa que faz mal. Não tem contraindicação, qualquer pessoa pode tomar o passe. Mas nós vamos falar semana que vem, na última aula, sobre essas questões baseado no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 19. Há situações em que eu não posso impor as mãos no ventre da pessoa que está grávida, que está gestante. Geralmente você não pode colocar as mãos sobre o ventre. É o que fala para nós. Evite toda e qualquer concentração magnética sobre o ventre, a fim de não afetar o bebê de maneira prejudicial. Os dispersivos deverão ser realizados com muita competência e qualidade. Tá? E à medida das condições do passista, que seus fluidos sejam os mais refinados possíveis. Para que esse passista possa auxiliar de fato uma gestante, ele tem que estar em perfeita sintonia, né? Tomou uma cachaçinha lá na segunda-feira, nem vem, gente, não tem como. Vai que aparecem umas 10 gestantes aqui, que nós vamos fazer, né? Ah, mas isso é uma coisa improvável, aparecer 10 gestantes, vocês acham que é? Né? Eu não acho, né? Eu acho até que é provável, né? Como se diz. É por isso que eu sempre falo, né? Pessoal, uma das coisas que nós sempre vamos estar falando, isso, a semana que vem a gente vai pegar mais pesado um pouquinho sobre isso. O nosso comprometimento com a causa. Quando você faz um compromisso em fazer o passe, gente, vocês não têm noção, tanto que isso é sério. Você está fazendo um compromisso, não é com o Sidney, não é com a Angélica, não é com a Casa Cearense de Jesus. Você está fazendo um compromisso com quem? Com a espiritualidade, em primeiro lugar, e depois, mais importante ainda, com quem? Jesus. Você está fazendo um compromisso com ele, né? A espiritualidade, por quê? Serão lotados trabalhadores espirituais para poder usufruir do seu aparelho mediúnico para a transmissão mista do passe. Ou através até mesmo do seu mentor espiritual, que talvez você nem saiba, mas ele já está sendo preparado para te auxiliar aqui também no passe. E outra coisa, meus irmãos, quem recebe primeiro quando faz o passe? Somos nós, né? Nós recebemos a carga energética, não é isso? Bom, então as grávidas, no caso do passe, fazer dispersivos, se for por trás, porque pela frente é mais complicado, né? Você tirar a mão da barriga, mas por trás, como nós fazemos aqui, é mais tranquilo. Você faz pequenos dispersivos, coloca a mão, não vai ter risco nenhum de você passar a mão sobre o ventre da gestante, né? Para as crianças, posso dar passo em criança, gente? Demais da conta. Mamães que estão fazendo os estudos de hoje, podem dar passo em seus filhos? Devem. Ah, mas eu não posso fazer o passo fora da casa espírita? Assim, mas uma oração de mãe é a coisa mais poderosa que existe. Chico já dizia, as orações de uma mãe estouram os portões do céu. Porque ele é o seu filho, o seu, como se diz, o ser que você gerou. Eu sempre brinco lá em casa, né, com as minhas filhas. Às vezes elas vão dormir, minha esposa ela fica me olhando assim, mas eu falo, Senhor, abençoe as nossas filhas, que elas possam ter um sono iluminado. Você está falando que é minha e sua? Não, que é minha e de Deus, né? Que elas são primeiro de Deus e depois minha. Porque está aqui emprestado para mim cuidar, né? Eu tenho essa missão, mas elas são nossas. A gente tem que sempre lembrar disso, meus filhos, meus irmãos. Os nossos filhos não é só seu. Ele é nosso. O que é o nosso coletivo? Nós, pais, e depois, em primeiro lugar, de quem? De Deus. É um irmão que está ali sendo cuidado por você. Deus te confiou aquele espírito para você zelar e moldar o caráter e a educação dele. Isso é uma coisa extremamente séria.
Então não é somente meu filho, minha filha, são os nossos filhos, nossas filhas. Porque primeiro é de nosso Pai, Deus, depois é nosso, não é isso? E é assim que a gente deve lidar com essas situações. Façam as orações para os seus pequeninos, se estão com febre, né? Se estão um pouquinho enjoadinhos, né? Com as questões do dentinho, quando é bebezinho de colo. Quando é adulto, também posso fazer isso? Pode! Com certeza, oração de mãe é uma coisa abençoada. Em dia que eu estou meio assim, ai Jesus, hoje eu estou num perrengue, uma tristeza, uma nhaca, como se diz a minha mãe, né? Aí eu mando mensagem, eu ligo para a mamãe e falo, mãe, faz uma oração para mim, eu ando um perrengue, aí ela pega e ora, e fala, meu filho, ora, e aí de repente do nada você dá aquela melhorada, né? Porque a oração, gente, é um bálsamo para nós. Independente de onde você esteja, nós vamos falar muito sobre esse negócio do passe, a distância, o passe coletivo ainda, né? Sim, pois não, senhora. Sim. Uhum. Sim, somente isso. É filho do senhor? É relativo. Por que a imposição das mãos? Alguns, o senhor Auri está perguntando, né, para quem está ouvindo depois do vídeo, porque a gente está usando o microfone, se ele está em casa e a pessoa não está, a imposição das mãos muda alguma coisa? Não. Por que a gente coloca as mãos? Alguns especialistas, né, principalmente nos livros de André Luiz, falam que se faz necessário a imposição das mãos até no campo espiritual por causa da densidade do nosso planeta. Porque as ondas mentais ainda, pelo fato delas serem muito sutis, o peso da nossa densidade da Terra, ainda se faz necessário você levantar as mãos para um veículo direcionador dessas ondas. Mas vai chegar uma época em que nós iremos encarnar aqui que não se irá fazer necessário isso. Alguns nossos mentores espirituais nos dizem que no futuro nós não iremos conversar pela boca, nós iremos conversar através de ondas telepáticas. Eu vou estar falando com o Senhor sem abrir a boca, somente por telepatia. É o que os espíritos já fazem conosco, os médios de clarividência. Conversam conosco através da boca e ouve através do ouvido do espírito, da alma, no caso encarnado. O fato de você mentalizar a prece só faz efeito em determinados casos, quando já são pessoas adultas, que são crianças, né? A pureza ainda relacionada ao seu espírito e perispírito é mais fácil da sua oração fazer o efeito. Mas no caso, vamos dar o exemplo da Eunice, né? A filha da Eunice mora lá nos Estados Unidos. E como que eu vou fazer para transmitir, que ela vai fazer para transmitir um passe daqui lá nos Estados Unidos? Tem como isso acontecer? Tem. Nossos pensamentos são igual ondas de rádio, ela viaja no espaço. Mas para que isso funcione, a primeira coisa que ela tem que fazer é comunicar com a filha. Filha, você fique preparada, tantas horas, se procure um local calmo, fique relaxada, fique em prece, para que a gente possa sintonizar. Aí ela manda, hoje tem um tal do WhatsApp que é uma beleza, né? Aí você pode fazer uma videochamada para estar falando com a pessoa, para facilitar. Tem todos os dispositivos para você aumentar o seu potencial fluídico de emissão e ela aumentar o potencial fluídico de recepção. Nós não funcionamos assim. Para que a gente possa pôr o celular para trabalhar, nós não precisamos, além da energia que provém da bateria do aparelho, não precisamos de um sinal de internet para que ele possa transmitir esse pulso eletromagnético para outras pessoas. Nós é a mesma coisa. Só que quem emite o sinal de internet para nós é o nosso cérebro.
É como se a gente tivesse um Wi-Fi próprio, né? Só que para o nosso irmão lá do outro lado pegar a mesma frequência do nosso Wi-Fi, nós temos que pô-lo preparado, passar a nossa senha para ele, né? Significa que, ó, X horas estarei fazendo a prece, você fica assim, você fica assado. A pessoa manda ali, mãe, estou pronto, pode começar. Aí vocês estão na mesma sintonia. Ela em emitir o sinal e ela lá do outro lado em receber o sinal. Gente, só quem já tomou passe à distância sabe que funciona. O negócio é uma coisa super interessante, né? E vai a fé de cada um. A de quem está recebendo e a de quem está transmitindo. Nós vamos falar sobre isso também, sobre os médios curadores. Na Revista Espírita de 1864, no mês de janeiro, intitulado Médium Curador, fala para nós. Um oficial de caça, ele diz que ele, pelo fato do inverno ele não conseguir caçar, ele conseguiu desenvolver as questões de mediunidade curadora. E uma comunicação de Mesmer em um médium da Sociedade Parisiense, uma reunião mediúnica, diz que não basta termos o magnetismo animal, que é a força potencializada salutar que nós emitimos através da condição de magnetizadores, mas como magnetizadores espíritas ou passistas, como se preferirem, sem a boa fé fervorosa e também a boa vontade em fazer a caridade ao próximo. Às vezes nós temos um hábito muito feio, principalmente nós médios curadores. Às vezes a gente quer colocar as mãos em cima da pessoa no intuito de fazer com que ela se cure. Ali naquele momento nós mentalizamos, Senhor, que eu possa fazer essa dor sumir. Você mentaliza assim, né? Está errado. Não pensem assim. Não é seu potencial, é dos espíritos. Então, em vez de você mentalizar que eu possa fazer o auxílio a esta pessoa, rogue a Jesus que ele permita que os bons espíritos utilizem de você como ferramenta para fazer aquela dor sumir. Aí é diferente. Porque nós não somos nada. Nós médios simplesmente somos pessoas, seres reencarnados que devem ter boa vontade. Mais nada, porque nós não detemos nenhum tipo de nada especial. As pessoas têm o hábito de falar assim, mas fulano, ciclano tem uma mediunidade muito forte, muito poderosa. E eu só fico ouvindo, né? Não falo nada. E a pessoa se engana. Ninguém tem mediunidade poderosa. Pelo contrário, ela tem altruísmo e boa vontade. Quem tem a condição de fazer o tratamento é os mentores que cercam ela. E se ela não estiver preparada para que esses mentores possam estar ao lado dela, não se acontece nada. Portanto, que antigamente se tinha muita questão do charlatanismo. As pessoas começavam a fazer certas coisas e cobravam por isso. Não funciona. Chega um tempo que os espíritos abandonam e a pessoa tem que inventar certas coisas, né, para acontecer. Antigamente tinha muito isso. Agora, quando você está numa casa espírita, você não tem nada, não ganha nada para estar aqui, está de boa vontade, querendo doar o que é de melhor em si, é maravilhoso. Mas lembrando o seguinte, que por mais que você tenha o amor de estar aqui para doar, você também tem que estar preparado para fazer isso. Senão se torna também uma vaidade sua querer estar aqui, colocar as mãozinhas sobre as pessoas, mas estar sentindo raiva do seu chefe, estar brigado com a sua esposa, com os seus filhos, e estar aqui pensando, na hora que eu chegar em casa eu vou quebrar o pau de novo, porque o povo lá tem que aprender, quem manda lá é eu. Não funciona assim, né, gente? Entendeu? A respeito das questões do magnetismo. Passe nas crianças devem ser refinados, sutilizados ao máximo, pois os centros vitais delas ainda são muito pequenos, né? Pouca capacidade de absorção, tá? Se você tiver com um filho no colo de uma mãe, quem você tem que fazer o passe primeiro? Na criança. E quando você for fazer o passe na mãe, evitar de passar as mãos sobre o coronário da criança.
O bom mesmo seria se você pudesse fazer o passe sem ninguém estar no colo de ninguém, né? Se não é possível, faça na criança primeiro e depois venha faça na mãe, de maneira que a criança não se imita nenhum pulso magnético ou fluídico das mãos para a criança novamente. Criança de colo, primeiro, se aplica nela, a mesma coisa. Idosos. Gente, passe em idoso é a coisa mais linda do mundo. Eu falo que se a gente pudesse fazer um passe no idoso do jeito que tem que ser feito aqui na casa, é uma coisa maravilhosa. Mas infelizmente a gente não pode fazer com as técnicas. Mas tudo está aqui, não está? Põe seu amor em prática e faça mentalmente que vai ser a mesma coisa. Mas tem certas generalidades, principalmente das enfermidades, que você consegue melhorar muito com movimentos dispersivos, né? Com o movimento de tateamento, que a gente chama, que é você tatear o passo, você levar a mão a um determinado ponto do organismo do idoso, onde ele está sentindo uma certa dor, que você consegue canalizar a energia direto naquele local para ajudar nas questões das dores. Nós vamos falar sobre isso. Tem no livro de André Luiz, onde ele fala para nós lá, em Missionários da Luz, como funciona no campo espiritual. Domínios da Mediunidade fala para nós as questões relacionadas ao médium. É lindo demais a obra de André Luiz, né? Ele começa lá em Missionários da Luz, que é o terceiro livro da obra, né? Ele fala sobre a questão do passe no campo espiritual, como Anacleto reage ali com as questões da densidade dos irmãos que chegam. E lá em Domínios da Mediunidade, ele simplesmente fala como que é o trabalho dos médios. Primeiro ele fala como que é os espíritos que fazem o passe e depois como os médios têm que se comportar. É maravilhoso. Recomendo a leitura de André Luiz, gente. Passe em idosos. Eles têm que ter condições de processar os fluidos como os mais jovens. Depois, além da postura de muito amor, fé e boa vontade, tá vendo? O passista deve possuir boa reserva de fluidos magnéticos, pois essa necessidade de muitos fluidos por parte do paciente deve levar o passista à exaustão fluídica. Assim como medida preventiva, use poucos concentrados fluídicos seguidos e sempre intercale muitos dispersivos a fim de evitar demoradas concentrações. Assim pode-se facilitar a doação e doar todo o necessário sem chegar à fadiga. Isso aqui é muito relativo. É o que a gente encontra nas obras espíritas. Mas se você está com um propósito, que é um propósito do bem, altruísmo, e quem faz o trabalho é o espírito, é só você estar preparado. Porque a questão fluídica, quem vai emitir mais coisas fluídicas são os espíritos. Lógico que você vai fazer passes em pessoas mais idosas, dependendo daquilo que você vai fazer, realmente se faz necessário. Vou dar um exemplo para vocês aqui, o que acontece comigo. Eu tenho, meu sogro, ele tem 80 e poucos anos e ele já tem Alzheimer. E assim, toda vez que eu chego na casa da minha sogra, a primeira coisa que minha sogra fala: meu filho, ainda bem que você chegou, quer que você dê um passe no Pedro para mim. Meu sogro chama Pedro. E minha sogra gosta muito quando eu dou passe nele. Não sei por que ela gosta que eu dou muito passe, porque tem mais outras pessoas que moram lá em Perdiz, do lado da casa, que podem. Creio que ela tem mais confiança e fé, e já ajuda. Né? Meu sogro também é extremamente bondoso, entende a necessidade do passe e gosta também de tomar muito passe, né? E ele era médium de psicofonia. Então, as pessoas que têm Alzheimer, o mal de Alzheimer, são pessoas que têm que tomar passe todo santo dia, se possível. Porque são pessoas muito sensíveis às questões de espiritualidade. O passe ele funciona como um protetivo dos irmãos inferiores, principalmente se ele já foi médium. Porque o Alzheimer, na verdade, como diz para nós a filosofia científica de Alzheimer, que foi o criador, na verdade, o espírito ele está lúcido. Porém, o nosso campo cerebral ele está num processo degenerativo.
ele sofre um pequeno encolhimento e endurecimento das nossas sinapses e dos nossos neurônios. Então, o que acontece? É como se o sensor receptivo ele começasse a falhar. O espírito manda o sinal, mas a matéria não consegue processar. É como eu vou dizer assim, de uma maneira bem simples para você. Eu trabalho com projeto e eu uso software avançado. Se eu pegar um Windows 95 e tentar rodar o software que eu rodo hoje, ele não roda, ele trava. É assim o Alzheimer. Ele vai ficar ali toda a vida processando e ele não sai do lugar. Chega um ponto que a pessoa começa a criar demências, porque ela não consegue realmente mais processar nenhum tipo de informação pelo cérebro. Em alguns casos, as pessoas conseguem se lembrar de filhos, do companheiro, da companheira, mas aí passa pouco prazo, depois ela já esquece. Por quê? O seu espírito busca locais em outras partes do seu cérebro para processar as informações. Porém, essas partes não são condizentes com aquilo que ele deseja fazer. Só que o Alzheimer, meus irmãos, é uma aprovação maior para quem? Para quem cuida, para a família. O doente, ele nem percebe que ele está doente. Ele cria um mundo interior do espírito, ele nem percebe que está. Mas uma aprovação maior para a família, né? Então, nesses casos, quando a gente faz o passe, nós fazemos um passe com toda a técnica, dispersivos, passes longitudinais, se faz necessário alguns circulares, um tateamento com as mãos, às vezes, né, para se fazer ali alguma coisa relacionada a algum ponto. E ele fica assim muito bem. A minha sogra sempre fala, não, ele fica muito bem. E ela também, ela gosta de tomar muito passe com a gente, porque a gente faz toda essa técnica. E ela até brinca comigo, quando você me dá um passe, eu melhoro até as dores que eu sinto em tal local. Por quê? A gente utiliza da técnica que nós já entendemos do magnetismo, aliada à boa fé, né, e o amor que a gente tem por eles, né? Então, junta tudo isso, e você tem esses efeitos. Todos têm essa capacidade, às vezes até melhor do que muitos de nós. Eu sempre brinco, gente, porque a gente está aqui como facilitador, nós não somos melhor que ninguém de vocês. Pode ter qualquer pessoa aqui que está assistindo falar e vinha dar o passe, ter a condição de transmitir essa energia muito melhor que eu. Um exemplo disso, vocês conheceram, ouviram falar de Eurípides Brassanufo? Quem ouviu falar da mãe de Eurípides, a Dona Meca? Dona Meca, para quem não sabe, a família de Eurípides era muito católica, vocês já devem ter lido isso na literatura espírita. E Dona Meca tinha uma característica, ela chegava à porta da igreja, ela ficava atacada, obsidiada, só que eles não entendiam. Ela se desfalecia, se contorcia, ficava em estado basicamente de epilepsia, né? Mas não era isso, era o obsessor que ali conduzia aquela situação. E os padres ficavam muito constrangidos com aquela situação na porta da igreja e proibiam de levar a Dona Meca. Aí se gastavam rios e rios de medicamento, com médico. Pensa, naquela época, era tudo caro, né? E não resolvia. Quando Eurípides se converte ao espiritismo e ele faz o quê? A primeira pessoa que ele cura é a mãe. Ele entendeu que aquele ali é um espírito que assediava a mãe. Então ele consegue amparar esse espírito compreende a necessidade de não fazer aquilo com Dona Meca. E a Dona Meca começa a trabalhar no espiritismo. Ele converteu toda a família, que eram católicos, são Mujica e a Dona Meca. Converte toda a família ao espiritismo. E quem converteu Eurípides, na verdade, foi o senhor Mariano, né? Que foi o tio dele, né? História muito linda. Aconselho a vocês a lerem, né? O Homem e a Missão, tá bom? É um livro maravilhoso. Nós temos aqui na biblioteca, se alguém quiser pegar, né, Bruna? E Dona Meca, ela tinha um potencial de cura maior do que a Eurípides. Só para vocês terem uma noção, ela magnetizava a água ficava na cor de leite. E alguns registros dizem para nós que a pessoa, quando passava aquela água em algum ferimento, em 2, 3 dias secava a ferida. Porque o potencial magnético de Dona Meca era extraordinário, maior do que o de Eurípides. Então as pessoas às vezes acham que o médium ostensivo ele é o bambambam da casa espírita. Não pensem assim, vocês se enganam. O fato que o médium ostensivo é o mais devedor da casa espírita. Ele já está ali na condição de ostensivo porque ele já fez muita coisa errada para trás.
E talvez chegue uma pessoa que não é ostensiva, que ela tenha capacidade de ter e reter em seu coração um amor incomensurável, com um potencial muito mais elevado do que o ostensivo. Tem uma senhorinha na casa do caminho que ela já não vai mais, eu não sei o nome dela. Não, ela tem um cabelo caju, é uma senhorinha bem de idade, eu não lembro o nome dela. Vocês lembram, geral? Você, cara? E ela está afastada. Toda vez que eu ia lá tomar passe, nossa, eu ficava mirando para ver se eu tomava o passe com ela. Apesar que a gente não pode fazer isso, né, gente? Isso é uma falta até de conhecimento da gente, não tem nada. Mas toda vez que eu tomava um passe com ela, eu não sei explicar para vocês. É como se a minha avó não estivesse me pegando no colo. Eu lembrava da minha avózinha, que já é desencarnada. Aquilo é uma energia, é um afago para a gente tão grande, não que os outros, não, pelo contrário, todos são ótimos, mas eu não sei se era o sentimento que eu tinha de lembrar da minha avó. Nós temos essas características, não temos? Isso é a fé de cada um. Infelizmente, não sou eu que vai mudar isso. Somos nós que temos que lidar com isso. Mas naquela época, pelo fato da gente não estar tão frequente na casa espírita e só ia para tomar o passe, que eu trabalhava à noite, né? Quando eu chegava aqui, eu podia sentar na cadeirinha dela e ela sentava. E ela fazia o passe, eu não me esqueço dela. Só que eu acho que ela, com a pandemia, né, ela deve ter se afastado, porque ela já é bem idosa. Dona Marleninha, o nome dela? Ah, ela é um amor, né? Apesar que todos são maravilhosos, né? Tudo é questão nossa de entrar e querer receber a casa, né? Mas a gente é danado, nós acabamos que temos essas questões ainda, né? Olha para a pessoa, sente a energia dela diferente e fica bem. Mas cada um do seu jeito e a gente tem que respeitar, né? Bom, falamos sobre o passe dos idosos, vamos passar para frente. Sobre a congestão fluídica, eu vou deixar isso para vocês pesquisar, nós vamos falar a preparação para o passe. Isso aqui também, gente, eu vou passar para frente, por quê? Porque a preparação, nós já falamos aqui já um pouco sobre isso para trás, não falamos? O que eu acho? Esse é o que eu acho. Mas dá para fazer aqui no Ceareiros? Ainda não dá. Porque a gente tem poucos passistas. Mas se caso a gente tiver muita gente que queira fazer o passe, a gente pode fazer. Na minha concepção, o passista, eu vou voltar até o slide, se vocês quiserem ler. Na minha concepção, olha para vocês verem o que está escrito aqui, ó. É muito comum chegarem pessoas ao centro, ou mesmo dirigindo-se à casa de um médium, pedindo passe com urgência. O passe não pode ser dado em qualquer momento, de qualquer maneira. Deve ser precedido de preparação do passista do ambiente, bem como do paciente. Eu discordo totalmente disso aqui. Estou trazendo porque isso aqui está nos livros. O médium, ele é médium 24 horas. Se a pessoa chega na sua casa para pedir o passe, se você não está habilitado para fazer o passe, o que você tem que falar para a pessoa? Vá na casa espírita, porque eu não estou qualificado para fazer o passe. Porque eu ainda estou em fase de aprendizado, eu ainda estou me preparando melhor, ainda me conhecendo melhor. Aí, nesse ponto, eu creio que isso aí está extremamente correto. Mas se você já é um médium experimentado, já faz o passe há 10 anos na casa espírita, gente, olha para você, 10 anos. Se chega uma pessoa na sua casa, o seu ambiente familiar não é um ambiente que você já tem o hábito de fazer as suas preces, preparar, e se você não tiver condições de fazer um passe na pessoa naquele ambiente seu, aí é complicado. Eu já vi pessoas de outras casas, gente, de às vezes chegar pessoas aqui no estudo e não ter passista, da pessoa mandar ligar. Ô fulano, vem aqui, chegou uma pessoa, ela está muito mal, está pedindo para tomar um passe, a pessoa está percebendo que ela está sofrendo assédios de irmãos espirituais. A pessoa, não, eu não posso, eu não estou preparado. Não estou preparado para isso, eu tenho que me preparar. Eu acabei de almoçar agora, eu acabei de jantar agora. Gente, pelo amor de Deus, eu não concordo com isso. O médium, se ele se propõe a fazer a caridade de fazer o passe, médium é médium o quê, gente?
24 horas por dia. Se alguém ligar na minha casa 2 horas da manhã e falando assim para mim, Cid, pelo amor de Deus, eu estou com fulano de tal aqui comigo, tá totalmente fora da casinha porque tá passando dificuldade com o espírito. Teria como você correr aqui e fazer um passe? Se eu ouvir o telefone tocar, porque isso é um caso sério, eu ouvi, né? Mas faça a minha esposa ouvir. Eu saio na hora e vou. Gente, não tem como. Pensa para você ver, isso é uma judiação com a pessoa, saber que você tem condições de ajudar e você não poder ajudar. Aí eu sempre falo, nós temos que ver o que tipo de espíritas nós queremos ser. Porque assim, olha, eu vou ser muito sincero em falar isso para vocês, e eu não sou ninguém para dizer isso, mas eu vou dizer o que eu penso. Estou dizendo o que eu penso, porque estou até gravando, as pessoas vão ver. Tem muita gente hoje que fala que é espírita, mas assim, ela quer ser espírita do portão da casa espírita para cá. Porque ela vem tomada de banho, ela vem com a barriguinha cheia, passa o perfuminho, veste uma roupinha quente e pronto. Mas ninguém quer ser espírito do portão para fora. Eu acho isso aí já uma coisa muito séria, né? A espiritualidade está aqui para nos auxiliar, não é isso? Só que tem gente que é assim, vem 10, 15, 20 anos, senta na mesa mediúnica e não recebe nenhuma entidade. Mas sai do centro, só bagunça. Então pensa assim, se você se propõe a querer ser espírita, a querer ser um médium, fazer a caridade, se prepare, né? O compromisso é com Jesus e os bons espíritos. Não é com o presidente da casa espírita, não é com o pessoal da casa espírita, né? Porque eu digo isso por experiência própria. Na época que eu fiquei afastado da casa espírita por causa de trabalho, já teve situações de familiar meu estar assediado por espírito e eu ficar frustrado porque eu não tive condições de auxiliar. Porque eu não estava psicologicamente nem espiritualmente preparado para isso. E aí, você já pararam para pensar o tanto que é doloroso para você pensar assim, nossa, eu me considero espírita e eu não pude fazer nada. Tive que ligar para quem realmente é espírita e falar, vem aqui, me ajuda aqui porque eu não estou dando conta. Isso é muito sério, gente. Aí eu estou dizendo a minha opinião, não estou querendo julgar ninguém, não. Uns dias para trás eu falei isso num dia de terça-feira aqui, até pedi desculpa para as pessoas, porque tem muito espírita que está assim, ó, tem um congresso em Berlândia, um congresso em Biá, um congresso em Nova Ponte, em Santa Juliana, em Parte de Minas, falou que é congresso, a negrada está partindo, né? Pega o carro e vai lá escutar as músicas, fica lá, né, escutando as músicas, né? Sai de lá, chega aqui, primeiro sinaleiro que tem uma fechada, oh, seu filho não sei o que tá, resolver alguma coisa? Não resolveu nada. Vamos ser mais simples, mais humilde, vamos ouvir as palavras deste homem que passou aqui há 2024 anos atrás, porque somente as palavras deste homem nos trará o benefício realmente. Viu, gente? Obra espírita é muito bom a gente estudar, mas as palavras deste homem aqui, ele é alimento para o nosso dia a dia. Isso é o que nós temos que ler todo santo dia, porque é através desses ensinamentos que ele deixou para nós, e mesmo morrendo crucificado, ele até hoje é falado nele. Então vamos lembrar dele, né? O que Jesus faria? Pensa assim, eu sempre falo. A pessoa se dá, mas eu estou no meu serviço. Tem uma pessoa lá que ela é chata. Pega no meu pé direto. O que eu faço? Agradece. A pessoa nem me manda mensagem mais. Como assim? Agradecer que a pessoa pega no meu pé. Agradece, minha filha. Podia ser pior. Ela podia pegar no seu pé, na sua mão, na sua cabeça. Para tudo quanto é lado. Ele só está pegando no seu pé, ué. Né? Você já parou para pensar que às vezes é uma mãe, um irmão seu lá de vida passada que você abandonou, deixou de cuidar? Você já parou para pensar nisso? Talvez aquela mãezinha sua que era idosa, você foi para o mundo e falou, que se vira aí, velho, dá seus pulos. E hoje você está aí, tem que tolerar do seu lado o dia inteiro, te amolando, te perturbando, né? E as pessoas não pensam nisso, né? Então é isso, gente. A vida está difícil? Agradece. Ela podia estar pior, né? Vamos continuar aqui. Ó, aí falando sobre essas questões do passe, sintonia do médico com o estado íntimo, sintonia do benfeitor, aí, gente, envolve tudo isso. Só que eu sempre falo,
Você está preparado? Fala, gente, eu estou preparado para fazer o passe? Receba. Se você está iniciando, vamos supor, a Patrícia está fazendo estudo do passe. Chega amanhã uma pessoa na casa dela para você fazer o passe. Você acha que você está com condição de fazer o passe? O que você faz então? Você convida ela para estar vindo aqui fazer o passe. Ou senão você liga para uma pessoa que você conheça. Né? Às vezes você já tem um telefone meu. Eu falo assim, você pode vir aqui me ajudar com o passe? Aí a gente, se tiver na condição, vai correndo, né? Então é assim que funciona. Isso é muito relativo. Eu acho assim, não tem que ter uma regra para você fazer a caridade. Sabe por quê? Jesus não escolheu lugar. Aí a pessoa vai falar, mas quem é você para comparar a Jesus? Mas ele diz lá para nós no Evangelho, sois deuses, sois capazes de fazer muito mais coisas que eu faço. Não é isso? Não são as palavras do Mestre? Se tiveres um grão de mostarda, dirás à montanha, saia daqui e vá para ali. Não é isso? Não porque eu receio, porque eu medo. Agora, só se no seu íntimo você estiver pensando na cervejinha que você vai tomar, no churrasquinho que você vai perder, né? na voltinha que você vai dar com a namorada ou com a esposa. Aí é diferente, não é? Vai muito do que nós estamos aqui e aqui também, né? Deixa eu passar para frente. Água fluídica. Água fluida, né, que está aqui. Pessoal, os mecanismos de fluidificação da água ocorrem mediante o pensamento e intenção em que solicita. Emmanuel fala no livro Segue-me, a água é os corpos mais simples da Terra. É como que a base pura que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos, substâncias de assistência ao corpo e à alma, embora em processos invisíveis aos olhos mortais. A prece intercessora e o pensamento de bondade representam a irradiação de nossas melhores energias. Eu vou ler só até aqui. Vocês fizeram a pesquisa que eu falei sobre o Masaru Emoto? Quem viu o que aconteceu, levante a mão para mim. Maravilha. Quem não viu, veja, vocês vão ficar fascinados. Gente, é maravilhoso, não é? Os cristais, as moléculas da água. Na câmara de paz, se faz necessário eu impor as mãos para fazer a magnetização, por que as pessoas falam fazer a fluidificar a água? É certo falar fluidificar? É. Porque ainda tem, se é muito, o espiritismo é muito recente. É 100 e poucos anos. Ainda falta muito termo técnico ainda para algumas coisas do espiritismo que nós ainda, creio que ainda vamos demorar muitos anos ainda para descobrir ou criar termos técnicos, né? Se faz necessário impor as mãos sobre as águas? Não. Tudo é o pensamento e a boa energia. E se eu quiser levantar as mãos, pode levantar. Não vai fazer mal nenhum. Se é uma maneira de você transmitir seu pensamento de maneira suave, tranquila e energética, perfeito. Mas por que se faz necessário os médios fazerem a magnetização da água? Se o espírito pode fazer isso? Já se perguntaram? Por causa... Essa menina estudou? Você deu uma estudadinha, né? Nossa, lógico, nossa! Ela falou a mais pura verdade. Porque os espíritos utilizam do nosso ectoplasma para potencializar energeticamente a água. E te acrescento mais. Podem utilizar até das reservas naturais que ficam próximas à casa espírita para introduzir certas medicações na água. Só para vocês terem uma noção que nos é orientado, a nossa casa espírita fica num local estratégico para fazer o tratamento espiritual. Você sabe por quê? Por causa da reserva do Unicef. Não se pode mexer naquilo ali para decreto. É reserva natural. Então, se utilizam do ectoplasma dos médios, né? Se utiliza do ectoplasma das plantas e fazem todo um processo de energia para se fazer os processos de cura. Desse jeito. Sentiu alguma coisa na hora de fazer a cirurgia? É cirurgia, né?
É porque as pessoas não acreditam, né, gente? Às vezes, né? Só quem passa por isso. Eu fiz uma cirurgia com o pessoal bem antes de começar o trabalho aqui no centro, né? Com o pessoal do doutor. Hã? Não, lá de Franca. Eu fui à distância. Eu esqueci o nome. Doutor Alonso. Gente, na hora certa, naquele momento, eu fiquei em estado de concentração, vi direitinho. Passando o bisturi, abrindo. Não, é a coisa mais linda do mundo. A pessoa tem que ter fé, né? Senão não funciona. Bom, essa questão da água, é isso que a gente tem que falar, né? A água é o que você emite. Você tem que emitir porque é de bom, né? Bom. Água é condutor fluídico e tal, isso aqui é... Aqui falando sobre a André Luiza nos domínios da mediunidade. Mas o que eu queria mostrar para a gente finalizar o estudo, para a gente fazer as perguntas, era a última parte aqui. Eu queria ler isso aqui para vocês como uma reflexão para a gente finalizar o dia de hoje. E a semana que vem a gente vai fechar com chave de ouro falando sobre a questão do passe, as técnicas do passe um pouco na teoria. E na outra semana para a gente começar a prática. Pureza em branco. O autor é o irmão X, que é Humberto de Campos, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, no livro intitulado Contos desta e de Outra Vida. Olha que interessante. Quando Anésio Braga deixou o corpo físico, ele que fora sempre considerado puro entre os homens, atingiu a fronteira do mundo espiritual à semelhança de um lírio, tal a brancura de sua bela vestimenta. Preste atenção. Pretendia viver nas esferas superiores, respirar o clima dos anjos, alçar-se às estrelas e comungar a presença do Cristo. O camarada desencarnou, chegou lá do outro lado, branquinho, coisa mais linda do mundo, né? Explicou ao agente espiritual que atendia ao policiamento da passagem para os excelsos planos da espiritualidade. O zeloso funcionário, contudo, embora demonstrasse profundo respeito para com a sua apresentação, submeteu-o a longo teste, fim do qual, não obstante, desapontado, explicou que lhe não seria possível avançar. Pensa, não tem jeito de você chegar para frente não, camarada. E ele, eu? Gaguejou Anésio, né? Como assim, né? Aflito? Como pode ser isso? Fui na terra um homem que observou todas as regras do santo caminho. Será? Não me conformo, reclamou o candidato à glória divina. E sacando do bolso uma lista, exclamou, agastado. Pensando na hipótese de alguma desconsideração, resumi em 10 itens o meu procedimento irrepreensível no mundo. Ele já foi até armado, né, com a lista, já caso eles fizessem alguma coisa. Ele já não estava com um bom pensamento, né? E leu para o benfeitor calmo e atento. Respeitei todas as religiões, cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, nunca aborreci os meus semelhantes, confiei sempre no melhor, calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa, calculei todos os meus passos, jamais procurei os defeitos do próximo, evitei o contato com todas as pessoas viciadas, né? Vivi em minha casa, preocupado em não ser percalço na estrada alheia. O mordomo da grande porta, no entanto, sorriu e comentou: Fraga, você leu as afirmações, esquecendo as demonstrações. Aí o Fraga, como assim? O amigo paciente apanhou uma ficha e esclareceu que no plano espiritual também há apontamentos para confronto e solicitou-lhe a leitura da lista. Então ele começou, principou Anésio. Respeitei todas as religiões. Aí o rapaz lia e aí ele relia a dele. E
Examinador acentuou, conferindo as anotações. Respeitei todas as religiões, mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente para seu próprio favor. Foi falando. Acreditei no poder da caridade, né? E o instrutor, todavia, não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes, entretanto, não auxiliou a quem fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e esperança. Calculei todos os meus passos, para não ser molestado. Tenso, né? Jamais procurei os defeitos do próximo, contudo não lhes aproveitou os bons exemplos. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia, simplesmente para não ser chamado à tarefa de auxílio. Difícil, hein, gente? Anésio, desencantado, silenciou, mas o benfeitor esclareceu sem afetação. Meu amigo, não basta fugir ao mal, é preciso fazer o bem. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte e viva, angustiado, Anésio perdeu o próprio equilíbrio e rolou à altura na direção da Terra. A essência não é orar muito, mas orar bem. Certas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece, enquanto fecham os olhos para seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, o emprego do tempo, mas não uma análise de si mesmo. Allan Kardec, né? Espero que vocês tenham entendido o propósito da nossa última parte. E agora está aberto, né, para as perguntas dos meus queridos companheiros que queiram fazer perguntas, né? Nenhum? Pode falar, Sauri. Fora da casa espírita. Uhum. Eu digo para você, e você, nesse caso, não poderia fazer Sim. Sim, com certeza. Sim. Desde que a pessoa esteja apta a recebê-la. Porque se ela não estiver apta a recebê-la, não tiver condições de recebê-la, não vai servir de nada. É como se eu estivesse emitindo ondas de energia sem alguém para receber. Mas no caso, a pessoa está assediada. Olha, nessas condições, realmente é melhor, se você não consegue levar essa pessoa na casa espírita, vamos supor que seja um dia de domingo, 1h da manhã, uma pessoa chega na porta da casa do senhor, ela está totalmente descontrolada, o senhor, como uma pessoa que frequenta a casa espírita, percebe que é um assédio espiritual. E o senhor me liga e fala, está acontecendo isso. Através da sua boa vontade, né, em conseguir auxiliar, nós podemos auxiliar à distância. Mas é preferível uma pessoa mais experiente e aonde o senhor está para poder fazer o auxílio. Estou dizendo que eu sou experiente, mas a gente já tem uma certa vivência. Tem pessoas que têm condição de fazer isso, né? Porque ela já tem o seu mentor que atua junto com ela no passe, no trabalho mediúnico. Ela pode conseguir ajudar. É melhor você ir lá ajudar do que a pessoa continuar daquele jeito. Ou você fazer uma prece à distância também, né? E também pode resolver, né, essa situação. Mas vai de acordo com a pessoa que vai receber e o senhor também que está do lado. Talvez por mais que o senhor tenha fé, talvez naquele momento o senhor ache mais fácil a presença. E não, será que o senhor conseguiria concentrar com a pessoa tendo crise, alguma coisa do seu lado? Para você fazer a prece? Todos estão preparados para isso?
Acontece muitas vezes na reunião do passe, nas reuniões aqui, uma pessoa da passividade. Tem muitas pessoas que se desesperam, já saem atropelando uns aos outros, querendo pegar na pessoa. Acorda, acorda. É um erro gravíssimo. Nós vamos falar isso nas aulas práticas. Está dando passe, a pessoa deu passividade para o espírito, não encoste a mão. Se você encosta a mão, o espírito vai utilizar da sua energia fluídica para aumentar a potencialidade ainda para poder atingir aquela pessoa. Orações e passes dispersivos no chakra humeral. Entendeu? Nesse caso, se a gente puder ir ao local, melhor é. Se não tiver alguém que possa fazer isso, oração. Uma hora a coisa vai fluir, desde que você tenha concentração e fé para fazer isso. Vai muito da pessoa. Tem pessoas que se desesperam de uma maneira absurda, sai correndo. Já vi pessoas assim ter ataques, assédio mesmo de espírito de Exu. Vira as mãos para trás assim e começa a fazer as coisas, a negrada e camula. E aí? Vai deixar o irmãozinho ali sofrer? Se você não está preparado, vai fazer o quê, né? Mas se você está preparado e você tem fé, ali, converse com o nosso irmão, tente convencê-lo a deixar aquela pessoa, né? Porque não é certo fazer essa judiação. É muito complexo, Auri. Depende muito da situação. Eu falo assim, posso ser bem sincero para vocês? O passe, na teoria, ele é lindo. Na prática, é outra conversa. Eu já trabalhei na casa espírita, trabalho na casa espírita desde os meus 19 anos. Eu já vi gente chegar amarrado na porta com o espírito obsessor já em estado de possessão. E se fazer oração e passe, e nem só o médico conseguir fazer, não. E assim, gastar uma corrente de médios em volta, fazer bastante passe dispersivo e até a pessoa recobrar. Aí a pessoa fala, mas antigamente tinha fulano de tal, ciclano de tal. Eu falo, peraí, você não pode comparar um médico com o outro, não. Né? É médios e médios. Tudo é mental, concordo plenamente. Mas e aí? Chega da situação que chegou, você tem psicologia, você está preparado psicologicamente para ver essa cena? O meu avô em particular, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Chegavam as pessoas obsidiadas na casa dele, na fazenda, com 3, 4 caras segurando e amarrado de corda. Ele mandava descer e desamarrar a pessoa ia correndo para o lado dele, levantava a mão, fazia uma pressa, a pessoa já caía ajoelhada na frente dele. Posição moral. Fé fervorosa. Será que todo mundo tem isso? Será que a gente está preparado? Eu fico me perguntando. Eu já me deparei com muita situação dessa. Hoje eu sei que não adianta você ter medo. Você tem que ter o quê? Fé e boa vontade. Se você está com fé e chega e conversa com amor com a entidade, não tem erro. Jesus já deu uma dica para nós lá atrás. Amai o vosso próximo como a ti mesmo. E aquele que está assediando o irmão ali não é o nosso próximo, é um irmãozinho sofredor nosso. Eu fico assim, extasiado de ver tanto que as pessoas são ignorantes em falar, está com espírito obsessor, tem que tirar esse espírito. Vai lá e vê o filme do Divaldo, aonde o nosso irmão está lá na mesa mediúnica e fala assim, ó, saia deste corpo que ele não te pertence, saia em nome de Jesus. Você já viu essa cena, quando o Divaldo está começando? E aí o Espírito fala assim, quem é você para mandar eu sair daqui? Você não é ninguém para mandar eu sair daqui. Você acha que eu não percebo que você chega, fica assediando as esposas do seu colega aqui de doutrina, que chega de vez em quando com cheiro de bebida? Você está preparado? Né? E aí uma senhorinha singela, é analfabeta, mas com amor extraordinário, conversa com aquele irmão e ele se abranda e amolece. Meu irmão, eu te amo, não faça isso. Condição moral e ilibada. Espiritismo, gente, não é você pegar os livros e mastigar ele de cima e embaixo todos os dias da sua vida, não. O estudo, ele é necessário, mas o amor é em primeiro lugar. No Evangelho, no capítulo 5, eu sempre falo isso e repito. Jesus ele deixa 2 condições para nós termos o reino do céu.
Qual que é a primeira? Amar o teu próximo como a ti mesmo e instruir-vos. Só que aí as pessoas, seu Áureo, estão procurando mais se instruir do que amar o próximo. Não está seguindo o roteiro que Jesus pediu. Adianta você se instruir, ler e praticar, não praticar. É o que aconteceu com o nosso irmão ali. Ele fez até uma lista do que ele tinha que fazer para ele chegar lá e já ter os reinos do céu. Todo mundo fala que o Chico, quando ele desencarnou, veio descer uma escada de luz e quem recebeu o Chico lá em cima foi Jesus, não foi? Já viu essa narração de Joana de Anjos? Mas e aí, alguém quer passar pelas perrengues que o Chico passou? Hã? Ou seja, ninguém quer passar pelo sofrimento, né? Todo mundo quer só a maciota, né? Chico trabalhava quase que 20 horas por dia. No serviço da terra e depois na mediunidade. Um belo dia, Emmanuel apareceu para ele e falou: Chico, tem um serviço para você lá de fora. Chegou lá de fora, tinha uma leva de espíritos precisando de amparo. Meu irmão, mas já são tantas horas da noite, pai, o que tem? Mas o que eu faço para ajudar então? Trabalho. Trabalho, mas eu já trabalhei 18 horas. Trabalha mais, trabalha 20, 22 horas. A gente está preparado para isso? Eu não estou dizendo que nós temos que ser assim, não, gente. Não estou nem comparando. Quem somos nós para ser um Chico Xavier, né? Mas a gente tem o hábito de reclamar, mas não de nos analisar. É o que nosso irmão falou ali, ó. Antes de você reclamar, avalie se você realmente é merecedor daquilo que você deseja, não é? Eu vou te falar uma coisa, a gente aprende tanta coisa fazendo a caridade, gente. Vou dizer uma coisa para vocês. Todos os dias do nosso tratamento aparecem pessoas com cada sofrimento e você se depara com aquela situação estando lúcido, sem estar mediunizado, em que você agradece a Jesus a oportunidade de servir e de você estar bem psicologicamente e saudável fisicamente. É muito doloroso você ver uma mãe sofrer porque um filho está com câncer. É muito doloroso você ver uma esposa ver que o marido está com câncer, uma mãe que está com câncer e tem filho pequeno, uma mãe que está adoentada em estado terminal e a família está já em processo de isolamento. A caridade nos leva a isso. E quem que é o mais beneficiado? Somos nós. Porque nós observamos que o nosso sofrimento ele é insignificante diante do sofrimento das pessoas. Eu preferia 1000 vezes ter 5 mil, 10 mil, 15 mil reais de dívida no banco e eu não tenho R$1 para pagar essa dívida do que eu ter que estar dentro de um hospital fazendo tratamento de quimioterapia. Mas, lembrando que o que nós vamos estudar na semana que vem, quando as pessoas chegam na casa espírita, muita gente vem em busca da cura, busca da redenção. Mas nem em todo caso se é permitido isso. Às vezes a nossa cura é a nossa enfermidade. Por isso que nossos irmãos espirituais até falam, agradeça até pela enfermidade que você tem. Ela é um instrumento redentor que te transformará para a sua próxima jornada. E é fácil isso? Ninguém pensa assim. Acostuma-te com a passagem, com a morte. Joana de Anjos sempre fala. Sempre que possível, acostuma-se em falar da morte. Nós estamos preparados para que um ente amado nosso pá? Não existe isso. Eu falo que eu sou espírita, estou aqui na frente falando com vocês, mas se a minha mãe desencarnar ali agora, nesse momento, eu sair daqui e ficar sabendo, eu vou ficar extremamente descontrolado. Aí você vai falar assim, mas então você não é espírita. Não, eu sou humano. Né? Eu tenho minhas paixões. Vou ficar extremamente triste. Né? Porque mãe é um ser muito sagrado. Mas eu vou entender no meu consciente que foi feita a vontade de Deus. E quando você pensa assim, você vive melhor. Você não se revolta, porque chorar pela perda de um ente amado que parte, desde que não seja com revolta e nem rancor, é normal. Se você não chora, pelo amor de Deus, esse é mais frio que um iceberg, né?
Não é o que Divaldo fala para nós, quando a mãe dele parte, né? É tão lindo, né, gente? O filme do Divaldo. Nossa, eu fico encantado com a mãe dele. A mãe dele era espontânea, né? Eu achava lindo ver ela falar com o Divaldo. Mais alguma pergunta, gente? Todo mundo aí está tranquilo? Ah, sim. Não. Você pode fazer o passe em qualquer. Agora, a gestante que está fazendo o passe, sim. É recomendado até o terceiro mês de gestação, somente. Tem alguns livros que falam 3, outros falam 6. Manuel de Filomeno de Miranda, por exemplo, é 3 meses. Então, se você está gestante, o certo seria que você, até o teu terceiro mês de gravidez, parasse com o passe e passasse a receber o passe. Tá? Aí eles vão perguntar assim, por que não pode? Porque você está lidando com energias. E essas energias podem interferir no seu feto. É um serzinho espiritual que está ali dentro também, né? Então vamos evitar de ter algum tipo de problema com ele. Pois não, sua Aure? Sim. A pessoa que fez a pergunta não veio hoje. É um casalzinho que mora lá no Serra Negra, né? Que está lá no Chico. A partir do terceiro mês de gestação não é recomendado aplicar o passe. Isso. Eu prefiro seguir Manuel Filomeno de Miranda porque eu já li cabo a rabo lá realmente. E faz sentido um pouco, né? Acho que se você receber a mulher nessa condição, meu avô sempre dizia, o vovô dito, que a mulher grávida tem um pé aqui e um outro lá. Eu não pode nem tomar um paracetamol dependendo do jeito, né? O que pode tomar é ele, né? Quando está grávida, né? E dependendo da situação, nem paracetamol, né? Então é muito complicado. Evitar o máximo possível de ter algum tipo de contravenção, né? Oi? Então, não é? É difícil, não é? Mais alguma pergunta, então, gente? Tá tranquilo? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nesse momento, agradecer a oportunidade. Espero que todos tenham entendido as nossas mensagens do dia de hoje, proposta pelos nossos irmãos espirituais também. Todos os dias, para nós sempre trazemos alguma argumentação para que nós possamos refletir, porque nós somos, meus irmãos, todos seres devedores. Independentemente de quem seja, somos devedores, estamos neste mundo de expiações e provas. Mas, pelo fato ainda de sermos devedores, nós somos ainda filhos de Deus. E como o nosso Pai amado que Ele é, Ele nos permite ainda a nossa redenção moral, intelectual e espiritual. O que nós devemos fazer é simplesmente seguir os ensinamentos do nosso amado irmão Jesus, ao Cristo Redentor que sacrificou a tua própria existência neste mundo para trazer o exemplo que o nosso Pai pede para nós. Isso não é fácil, não é uma situação que a gente consiga lidar 100%, mas se nós tivermos a fé vigorosa e a boa vontade e o amor verdadeiro, a dor e o sofrimento, ela se torna mais branda e mais suave. Aí faz sentido tudo aquilo que ele disse para nós em Mateus 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando realmente entendermos o amor que Jesus nos pede, o nosso fardo será leve e o nosso jugo suave. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos nós. Tá?